Juiz Sérgio Moro autorizou que a defesa do ex-presidente Lula ouça 87 testemunhas em ação sobre propina de 75 milhões de reais paga pela Odebrecht em contratos da Petrobras. O petista é acusado por crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Sérgio Moro, porém, criticou o número excessivo de testemunhas e determinou que Lula assista a cada um dos depoimentos. Entre as testemunhas arroladas estão o ex-presidente do BNDES, Luciano Coutinho, olha o Coutinho aqui, e o empresário Jorge Gerdau e 4 parlamentares. Eu começo com você, Andreasa. É a melhor resposta de Moro a uma possível tentativa de Lula de retardar o processo? O que você achou da estratégia aí do juiz Sérgio Moro? Patrick Santos, como torcedor de futebol e como alguém que não tem simpatia alguma pelo Lula, no primeiro momento eu vibrei, né? Falei, garoto, sensacional. Mas depois a gente vai analisar, tentar analisar friamente o fato. E o Sérgio Moro acerta muito, quase sempre. Mas nesse caso, a meu ver, ele errou, ele se excedeu. Não se responde na condição de juiz, que é a condição dele, a uma molecagem, que foi o que o Lula fez, a defesa do Lula fez, apresentando esses 87 testemunhas. Não se responde a isso com um movimento que possa ser considerado molecagem. O que o Sérgio Moro deveria ter feito, o que eu faria se no lugar dele, a posição respeitável que ele ocupa, o senhor tem direito a um número X de testemunhas que devem ser preenchidas. Para além disso, eu acho desnecessário, eu acho que é tentativa de atrapalhar, já há testemunhas coligadas que podem servir a isso. E vetava a lista do Lula. Pronto. Eles vão dizer que está cerceando o direito de defesa. Eles vão dizer de qualquer maneira. Eles estão dizendo agora que o Sérgio Moro está obrigando o Lula a se mobilizar para comparecer a essas 87 testemunhas. Então, data vênia, acho que o Sérgio Moro se excedeu. E você, velho? Eu acho o seguinte, o Código Penal deixa em aberto o número limite de testemunhas de defesa que alguém pode arrolar, tá? Não tem, o céu é o limite. Então, a defesa do Lula, que não é de hoje, vem fazendo chicana e a gente está acompanhando e noticiando aqui todas as vezes que ela apronta alguma chicana, fez mais essa. Na semana passada, eles tinham pedido até debêntures, até recibos da Petrobras ali nos fundos de pensão para mostrar negócios da Petrobras. Segundo as contas do juiz Sérgio Moro, daria mais de 1 milhão de folhas que teriam de ser fornecidas pela Petrobras para o processo. Isso não é razoável, nem um pouco. Da mesma maneira, a decisão do juiz Sérgio Moro também não está vedada explicitamente em nenhum lugar. O juiz pode determinar que o réu acompanhe os depoimentos das testemunhas que ele alega. Então, eu acho que ele jogou dentro da lei e vai fazer a defesa do Lula recuar desse pedido que é claramente protelatório. Então, eu acho que está certo, acho que está correto. Não dá para os advogados do Lula ficarem emparedando a justiça dessa maneira. Não é assim que funciona. Se ele indeferisse, a gritaria ia ser de cerceamento de direito de defesa. Portanto, eu acho que ele agiu dentro das regras. Ok. E você, Madu? Foi uma provocação da defesa do Lula e eu faço essa mesma defesa um desafio, porque ela pode convocar 87 testemunhas, 8.787 mil testemunhas. Eu duvido que uma dessas testemunhas consiga apresentar um único argumento que inocente o ex-presidente Lula. As provas estão aí contundentes, o que ele quer realmente é retardar ao máximo esse processo, numa ilusão de que poderá ser candidato. Ele só é candidato realmente a cumprir pena em alguma prisão federal. Ô Vera, agora tem outro assunto aqui rapidamente também, que isso deve trazer preocupação para o ex-presidente Lula, que a questão do Antônio Palocci, né? O ex-ministro Antônio Palocci, ele deu o primeiro passo para uma possível delação premiada, né? O petista teve uma reunião com a Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba, onde está preso há 7 meses, né? E aliados de Palocci acreditam que é possível que a delação
ocorra. Aí acho que o... Hashtag Fala Palocci, né? lançar a hashtag. A gente vem falando disso aqui. Palocci. Escrevi isso na semana passada, escrevi no fim de semana que a delação do Palocci é a peça que falta nesse quebra-cabeça. Se era ele que entregava o dinheiro ao Lula... É a cereja do bolo. Se ele falar que entregava o dinheiro ao Lula, game over para ele. Aí não vai adiantar nem elencar 97 testemunhas de defesa que não vai ter jeito para ele. Então a testemunha, na verdade, a única que interessa é essa. Como a gente também vem falando aqui, o Palocci não é um orgânico esquerdista, stalinista ali, daquela velha linha do centralismo democrático que morre calado pela causa. É trotskista, né? Trosco. Ele é trosco e ele já está ele tá bem ferrado, né? Ele já está há 7 meses e tudo que tem contra ele não é pouca coisa. Então eu não acredito que ele vai falar. Vai ter que arrumar outro advogado, porque o Batóquio disse que não faz delação, mas isso não é difícil. Tem um monte de advogado que se especializou nessa nova modalidade do direito penal, a mais lucrativa dos últimos anos, né? Andreasa. É a delação a ser feita. Tá? Nesse quebra-cabeça que nós temos agora, é a delação. E aí o Lula pode tentar protelar ao máximo o processo, botar 150 testemunhas, que não vai adiantar se o Palocci resolver falar o que sabe, ou o que está sugerido que ele sabe nessas delações, as delações da Odebrecht. Isso é uma consequência brilhante das delações da Odebrecht. Nem todas são boas as consequências, mas essa é. Nós estamos aprendendo com esse processo. As delações impõem respostas. Uma delas é o posicionamento do Palocci, porque ele está duramente incriminado nas delações, em boa parte delas, né, como representante designado pelo Lula. E aí, ele vai assumir essa responsabilidade sozinho, inteiramente, ou vai dividi-la com o chefe? Se é chefe mesmo. Essa é a questão urgente do momento. Essa é a delação mais importante da história do Brasil. Vai, Madu, você pra gente chamar o nosso último intervalo. É a delação de $1 bilhão. Só digo isso.